Câmara analisa uma proposta que garante acesso a estados e municípios dos dados do sistema do auxílio emergencial. Esse compartilhamento poderá facilitar a execução local dos programas de transferência de renda, já que são mais de 50 milhões de pessoas beneficiadas. E um dos autores da proposta é o deputado Dr. João, do PROS da Bahia. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Olá, Regina. Muito obrigado. É um imenso prazer estar aqui falando com vocês que estão acompanhando aí de casa, via remotamente, acostumando-se com esse novo normal, né, Regina? Eu estou com muito prazer aqui para falar dessa PL nossa. Tá certo, eu queria que o senhor desse mais detalhes para a gente sobre esse projeto, já que o governo já coloca no projeto os dados no portal Transparência Brasil, não é isso? Qual seria a diferença? Que dados os estados e os municípios poderiam ter mais acesso? Olha, Regina, é o seguinte, a gente tem no Brasil, como você falou, o dado de mais de 50 milhões de brasileiros que viviam naquele limiar, ali numa situação limítrofe da pobreza, aqueles autônomos que são motoboy, aquelas manicures, aquele que tem o seu churrasquinho, aqueles que fazem um motorista de aplicativo, eventualmente, que nessa pandemia foi acentuada e foi agravado essa situação monetária deles. Então, o que fazemos hoje? A tecnologia ela tem que ajudar não só a iniciativa privada, como também ela tem que ajudar o nosso sistema público. Olha só o quanto a gente evoluiu. A gente conseguiu identificar esses invisíveis, vamos assim chamar, que eles não estavam em nenhum programa de transferência de renda. E como é que essas pessoas viviam? Quem que era que ajudava essas pessoas? Como é que era a vida dessas pessoas? Então, a nossa proposta é que a gente possa... Os municípios eles não iriam conseguir fazer esse banco de dados. Os estados também não iriam conseguir fazer sozinho. Então, o governo federal ele fez de uma forma, fez com maestria. Infelizmente, motivado por essa pandemia, mas hoje foi um grande avanço. Então, a gente não pode perder esse banco de dados, não podemos perder essas pessoas de vista para futuramente vermos como poderemos ajudá-las. E de que forma que os estados e municípios podem ser beneficiados com esse acesso aos dados? De muitas formas, de várias maneiras. A coisa mais difícil hoje é a gente identificar essas pessoas. Então, como a gente já tem esse cadastro, fica muito mais fácil, até por região, por tudo. Por exemplo, existem fundos de combate à pobreza em vários estados que eles podem ajudar de alguma forma. A gente viu que em alguns estados, como o estado do deputado JHC, lá em Alagoas, que interferiu inclusive no PIB, essa transferência direta de renda, coisa que não acontecia com outros programas, como a cesta básica, dificuldade de distribuição. Então, quando você faz essa transferência direta de renda, você tem ali uma movimentação do comércio local, você traz qualidade ali para aquelas pessoas. Hoje eu postei um vídeo nas minhas redes sociais que eu fiquei muito feliz e esperançoso. Uma família conseguiu utilizar esses R$600 do auxílio emergencial para fazer marmitas. E hoje eles conseguem atingir R$6 mil por mês, ou seja, uma multiplicação de capital de 10 vezes a gente está falando. Agora, no caso, esses dados, o acesso aos dados, eles permaneceriam depois da pandemia também? Os estados poderiam utilizar, no caso, para os seus próprios programas de transferência de renda? Justamente, muitas coisas agora elas vão começar a serem estudadas. Como eu digo para você, quando a gente, tanto no privado, quando a gente identifica quem que no privado, quem que é o seu potencial cliente. No sistema público, a gente tem que identificar quem são as pessoas vulneráveis. A gente, com essa pandemia, evidenciou-se muito quem são as pessoas vulneráveis.
Então, são essas pessoas que não estavam em nenhum programa, mas também que viviam ali a sua batalha diária. Então, como é que vai poder ser feito? Existem outros projetos, por exemplo, ao invés de ser comprado o material escolar, a gente fazer um cartão, certo? Para a mãe da criança comprar o seu material escolar junto com o seu filho nas papelarias credenciadas. Então, a gente não precisa estar gastando dinheiro com gastos com distribuição, com logística. Muitas vezes não é o material que a criança quer, igual do coleguinha do lado. Então, a felicidade da mãe, o empoderamento da criança poder escolher seu lápis e tudo, isso aí é uma coisa que a tecnologia vai fazer. Então, a gente pode utilizar esses dados para isso. Agora, deputado, foram denunciados também muitos casos de fraudes no recebimento desse auxílio emergencial. Inclusive, até a própria Polícia Federal lançou um banco de dados para poder levar para a Caixa Econômica Federal todos os casos que estão sendo investigados. Esse projeto ele prevê também um acompanhamento dessas fraudes que ocorreram? No Congresso Nacional já tem a frente parlamentar, frente parlamentar digital, econômica e digital, que ela prevê todas essas questões. Mas não significa dizer que só porque existiu fraude a gente tem que retroagir. A gente tem que fazer o nosso trabalho de acompanhar de perto, de averiguar, de punir essas pessoas, porque senão acredito que vai ser uma perda muito grande para quem realmente precisa. Inclusive, também o governo já está falando de lançar um outro programa de transferência de renda, o Renda Brasil. No caso, esses dados poderiam ser utilizados para estados e municípios compartilharem também esse programa do Renda Brasil? Com certeza, com certeza. Inclusive, algumas emendas parlamentares elas vão poder ser feitas com transferência direta. Porque não adianta, igual eu te falei, você tentar fazer uma distribuição, porque a logística não fica boa. Então, quando você não vai conseguir fazer uma transferência direta de R$600, mas se puder até uma emenda parlamentar, alguma coisa que possa fazer um cartão que distribua ali, que obrigue a eles a gastarem ali no comércio local, isso aí vai fazer com que a economia gire e tudo vai dar certo. Mas o primeiro passo foi dado, que é a gente saber quem são essas pessoas que se enquadram, que se encaixam nesse papel, nessas condições. Só uma última pergunta, como é que seria viabilizado esse acesso de dados? Os estados e municípios teriam acesso já direto, assim que eles fossem captados pelo Executivo Federal? Isso, justamente. Cada município, cada região teria o seu mapa e lá daria para até incrementar, certo? Derivando por geolocalização, de saber, inclusive, quais são os locais que estão mais vulneráveis. Isso aí é possível hoje pela geolocalização. Então, como a gente já tem esse grosso que foi feito, a gente pode depois ir alinhando, afinando, a gente pode ir lapidando o que já foi construído. Deputado, doutor João, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Obrigado você, Regina. Quero mandar um beijo para toda a Bahia, a qual eu tenho o prazer de ser deputado federal por lá, ser jovem ainda. Esses dias foi o Dia da Juventude e eu acredito que a tecnologia ela tem como ajudar muita gente ainda no sistema público, também na medicina, qual sou médico, a gente vê muita evolução e contem comigo, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu conversei sobre o acesso dos dados ao sistema de auxílio emergencial com o deputado Dr. João, do PROS da Bahia. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.